Bem, a Rio+20 ela tem a Conferência Oficial das Nações Unidas, que vai acontecer no Rio Centro. É que reúne os chefes de governo? Que inicialmente tem o PrepCom, né, que são as delegações, e depois tem o chamado Segmento de Alto Nível, que é dos dias 20 a 22 de junho, onde estarão os chefes de Estado. Então, existe essa atividade central, que é a Conferência das Nações Unidas, e que é dedicada basicamente a dois temas: economia verde, no contexto do combate à pobreza, e governança internacional. Agora, além disso, você tem uma pletora de outras atividades, outros eventos, e nós, os presidentes das comissões Rio+20 da Câmara e do Senado, são 4 ao todo, mas as comissões de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Relações Exteriores, tanto da Câmara quanto do Senado, estamos organizando uma atividade sobre clima, dos dias 14 a 17. Lá no Rio? Sim, no Rio, chamado Rio Clima, The Real Climate Challenge, que consiste num exercício, uma simulação do que seria um acordo do clima que atendesse aos parâmetros da ciência. Olha, deputado, me veio uma questão, me veio agora. Com essas questões nossas aqui agora, envolvendo vazamento lá no mar, né, de petróleo, essa coisa toda, pressão, o Brasil está bem na foto, nessa Rio+20? Olha só, em relação à questão do clima, que não é um tema da Rio+20, mas é, digamos assim, um espectro que gira em torno da conferência, o Brasil está bem. Naquela história, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei. E o Brasil, na verdade, conseguiu, nos últimos anos, de fato, diminuir o desmatamento. Agora isso aqui está ameaçado pela nova tentativa de se deturpar o Código Florestal, mas até segunda ordem, até agora, o Brasil, de fato, nos últimos anos, conseguiu avançar, portanto, diminuiu as suas emissões, em termos absolutos, e assumiu recentemente aquela posição que há muito tempo nós ecologistas defendíamos, de que deveria se propugnar metas obrigatórias para todos os países do mundo na redução das emissões de gases de efeito estufa, e que essas metas deveriam tentar atender os parâmetros que a ciência, que o IPCC, o painel intergovernamental de cientistas, coloca, né, que é necessário manter as emissões abaixo de 450 ppm, partícula por milhão, na atmosfera, para poder tentar conter o aquecimento médio do planeta nesse século em 2 graus, acima do qual, de fato, os próprios cientistas dizem que as consequências podem vir a ser catastróficas. Agora, é como eu falei no começo, a gente fala assim de padrões de produção, padrões de consumo. É difícil achar um consenso nessa questão, porque inclusive por causa do crescimento dos países do BRICS, por exemplo, né, Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul, quer dizer, são novos contingentes trazidos ao consumo. E a posição dos países do hemisfério norte muito assim, puxa, vocês é que podem trazer problemas agora para a humanidade. Como é que a gente resolve isso, deputado? Eu queria aproveitar a sua presença aqui para te perguntar isso. Viu? Essa é uma questão complexa, né? Porque, por um lado, as pessoas hoje dos países emergentes, em tese, têm o direito de consumir. Por outro lado, se assim o fizerem dentro dos padrões dos países que anteriormente eram os únicos a oferecer esse padrão de consumo para suas classes médias e altas e até, de alguma forma, para os seus pobres, o planeta simplesmente não aguenta. Não aguenta. Então, a questão é mudar o padrão de consumo de todos, inclusive dos países ricos. Certo. E o senhor acha que aqui nessa conferência agora, nessa Rio+20, vai ser possível? Porque a gente está vendo muita divergência, muitas crises, quer dizer, há umas divergências sobre assim, como conduzir, quais as questões prioritárias, quais as questões que devem ser discutidas, né, de maneira bem objetiva. Mas uma coisa, o senhor acredita que a gente vai conseguir dar um passo, vai chegar um documento que propicia andar um pouco para frente nessa questão toda de desenvolvimento sustentável, de clima? Acho que bem, o processo das Nações Unidas ele tem certas peculiaridades. É lento, né? A principal delas é que necessita do consenso de 193
países. É uma dificuldade. Nós, na subcomissão Rio+20, da Comissão de Relações Exteriores, nós propusemos para o governo brasileiro, para que o governo levasse para esse fórum, uma coisa muito simples, singela, sobre economia verde, 4 pontos. Primeiro, contestar o PIB como o grande indicador de desenvolvimento, que não é. O PIB é um indicador de crescimento, e esse crescimento pode ser um crescimento destrutivo, claro. Que inclusive condene logo no futuro a economia desse país em questão. Eu gosto de dar o exemplo que o deputado Eduardo Azeredo nos brindou em certa ocasião, eu já me apropriei dessa história, que é a Ilha de Espanhola, onde 2 países coexistem, a República Dominicana e o Haiti. A República Dominicana conservou as suas florestas e o Haiti desmatou tudo. Hoje, o Haiti é o país mais pobre das Américas. E, na época que ele estava promovendo esse desmatamento, certamente o PIB do Haiti estava batendo muito acima do PIB da República Dominicana. Então, nós temos que contestar esse indicador, porque ele, de fato, induz a políticas erradas, não sustentáveis. O segundo ponto é em relação a sistemas tributários. Sem aumentar a carga tributária, que no Brasil realmente é absurdo, eventualmente aumentou em algum outro país. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ricos pararam de pagar imposto na administração Bush, mas, de uma forma geral, tem que se substituir impostos ambientalmente e socialmente regressivos por uma taxação baseada na intensidade de carbono, nas emissões de gases de efeito estufa, taxar o carbono. E, por outro lado, acabar com subsídios. Nos Estados Unidos, por exemplo, o petróleo é subsidiado. Exato. O terceiro ponto seria a necessidade de um New Deal, de um grande investimento público em todos os países, por parte dos governos e dos organismos multilaterais, como o Banco Mundial, na recuperação e preservação ambiental, criando empregos. E, finalmente, é necessário atribuir valor econômico para os serviços prestados por ecossistemas. A Amazônia, o Pantanal prestam serviços relevantes ao planeta e à humanidade, e isso não tem valor econômico hoje. Não existe essa atribuição de valor econômico. Você falou, nós apresentamos quatro tópicos ali, mas são ambiciosos, não? Quer dizer, sim, o que a gente quer é que o princípio seja consagrado. É claro que numa reunião tão complexa, e como eu falei, buscando o consenso de 193 países, não seria possível ir muito longe, mas se adotasse isso como princípio, aceitamos esses pontos, vamos em próximas conferências ver de que maneira nós os implementamos. Já seria um sucesso. Queria perguntar uma última coisa, é que eu li ontem um artigo, falou assim, os jovens americanos se interessam menos pelo carro hoje. Nossa geração, tá vendo? Assim, 18 anos, a primeira coisa que um rapaz queria era ter o carro para sair desfilando. Nos Estados Unidos, aqueles conversíveis imensos. Diz que hoje o carro, tanto que a GM está preocupada. E os rapazes não querem mais, não é mais aquele objeto de desejo fantástico. Quer dizer, tudo isso, eu pensei nisso agora porque eu estou pensando aqui, estou imaginando que as próximas gerações estão muito mais preparadas, talvez, para essa discussão do que a nossa geração hoje, né, deputado? Sim, mas a gente precisa ter um tecido urbano que comporte essa opção. Por exemplo, em Paris, 1/3 só das pessoas tem carro. Porque em Paris você se locomove perfeitamente de metrô, e agora de bicicleta, de bicicleta e de bonde, que eles estão voltando com os bondes. Enquanto que numa cidade americana, como Los Angeles, por exemplo, só carro. Você pode não gostar de carro, mas você vai ter que usá-lo, porque não tem transporte público, não tem metrô, os ônibus são poucos, escassos, não tem trem, não tem bonde, não tem nada. Então, é muito que certos erros que se cometem em urbanismo demoram muito tempo para corrigir. Erros em macroeconomia você corrige em uma década, erros em política você corrige em 2, 3 anos, mas erros em urbanismo você demora séculos, às vezes, para corrigir. Nosso tempo acabou. Infelizmente. Fica para uma próxima. Tá certo. É claro que antes da Rio+20 e depois nós vamos conversar, eu quero saber mais sobre essa grande discussão que acontece no Rio agora, 20 de junho. A reunião... A Rio+20 é... Não, a Rio+20 ela começa lá para o dia 11, 12, e o 20 a 22 é o momento da presença dos chefes de Estado. Ok. Deputado Alfredo Siquis, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado a você.
Tchau para vocês. Obrigado.